E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubista FC, galera. Rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos analisar a vitória da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo. E que vitória! A seleção começou realmente com o pé direito. 2 gols de Richarlison, camisa 9, centroavante da seleção. Antes de começar o vídeo, vai fazer a sua aposta esportiva, aposte pelo site da Estrela Bet no primeiro link do comentário fixado. A única casa de apostas que te paga o valor que você realmente ganha na aposta e que também tem as melhores odds em relação a todas as casas de apostas. Então não fica de fora, Estrela Bet. Beleza? Pro vídeo. Já lembrando aí no início do vídeo, né, que da última vez que a seleção estreou com gol de camisa 9, deu em título de Copa do Mundo. Então, já começa bem realmente a seleção brasileira. Brasil e Sérvia é jogo extremamente difícil, jogo muitíssimo complicado. Muita gente colocava a Sérvia como uma seleção que seria ali uma zebra contra o Brasil, realmente seria uma zebra se o Brasil perdesse para a Sérvia, mas a seleção da Sérvia tinha sim muitos bons jogadores, com destaques individuais ali pro Tadic, pro Mitrovic, pro Vlahovic, para esses jogadores que jogam ali em grandes clubes do futebol europeu. Então não existe mais nenhuma seleção boba, ainda mais jogando Copa do Mundo, tirando a Costa Rica, vai. Mas assim, falando de grupo do Brasil, não tem nenhuma seleção que é boba. E o grande acerto do Tite e dos jogadores da seleção brasileira foi que eles entenderam e sabiam disso, sabiam que se dessem moles, se entrassem pensando que ganhariam o jogo a qualquer momento, muito provavelmente acabariam perdendo o jogo. Então a seleção brasileira entrou bem ligada no jogo. Se vocês pegarem as estatísticas da partida, a Sérvia não deu nenhum chute realmente ali para o Alisson fazer alguma defesa, quem dirá defesa difícil. Foram 5 chutes da Sérvia contra 22 finalizações da seleção brasileira, sendo que o Brasil finalizou no gol mesmo, galera, 8 vezes. Então, só de finalização no gol, a seleção brasileira finalizou mais do que a seleção da Sérvia. E grande parte dessas finalizações da seleção brasileira se dá pelo bom segundo tempo que fez o time do Tite. Na primeira etapa, a gente sentiu uma seleção brasileira extremamente nervosa. Apesar da substituição do Tite na escalação, de ter tirado o Fred, ter colocado mais um jogador de ataque, que no caso foi o Vinícius Júnior, ter meio que recuado um pouco mais o Paquetá junto com o Casemiro, a gente viu uma seleção brasileira agressiva, que por grande parte da partida não deixava a Sérvia sequer sair do campo de defesa trocando passes. A seleção brasileira conseguia recuperar a bola ainda no campo de ataque, e isso foi algo muito positivo. A seleção da Sérvia, como jogava muito atrás, e a principal jogada deles era a jogada de linha de fundo para tentar um cruzamento para o Mitrovic, eles não conseguiam chegar à linha de fundo, porque a seleção brasileira cortava a bola antes mesmo, muitas vezes, deles passarem no meio de campo. E quando a seleção da Sérvia conseguia passar no meio de campo, tinha meio que o controle da bola, a seleção brasileira conseguia ter ali o time muito bem postado, jogadores muito bem colocados, e não dava espaços para a seleção da Sérvia. Então assim, galera, por mais que tenha sido um primeiro tempo não tão bom ofensivamente da seleção brasileira, foi um bom primeiro tempo da seleção em relação à marcação e em relação também a mostrar para a Sérvia, cara, se vocês quiserem ganhar da gente, vão ter que fazer muito mais que isso. Mas o ponto-chave dessa vitória da seleção brasileira foi no intervalo, quando o Tite muda a postura do time. Ele coloca a seleção brasileira, que já marcava em cima, que já marcava ali, que já marcava no campo da Sérvia. O Tite fez o quê? Colocou a seleção brasileira para morder. Quando você morde o jogador que tá com a posse de bola, o jogador mais próximo morde e o outro tira a opção ali da linha de passe, você consegue roubar essa bola, e foi isso que o Tite fez. Então o Brasil já começou a ter uma chance ali com o Rafinha, que perdeu. O Brasil começou a ter chances de gol em profusão, e isso acaba dando confiança para os jogadores. No primeiro tempo, os jogadores da seleção brasileira estavam muito ansiosos em relação ao último passe e em relação à finalização. Já na segunda etapa, o time do Brasil conseguiu ter mais calma, e foi aí que saiu o gol do Richarlison. Aquele gol do Richarlison foi muito importante de ter saído antes ali dos 75, 80 minutos de jogo, porque deu aquela tranquilidade para a seleção brasileira. Tanto que vocês percebem a tranquilidade que joga o time, muito mais leve depois que sai o gol do Richarlison. Sai aquele peso do primeiro gol, sai aquele peso de você já estar na frente agora do placar e poder tomar as rédeas da partida. Além disso, também você acaba tendo ali que fazer a seleção da Sérvia sair de trás. Eles tiveram que sair de trás, colocaram o Vlahovic, colocaram os jogadores de frente, e aí acabaram deixando muito mais espaço no campo de defesa. E a seleção brasileira, como é uma das seleções que tem mais qualidade
técnica individual na Copa do Mundo, tanto time titular quanto os jogadores que estão no banco de reservas, a seleção brasileira é uma das poucas que consegue ter a mesmo nível de qualidade no time titular e no banco. Isso faz toda a diferença, porque você faz as substituições, dá uma oxigenada no time e mantém ali os jogadores marcando pressão na frente. Foi isso que fez o Tite. Colocou o Martinelli, colocou o Gabriel Jesus, colocou o Antony, colocou o Rodrigo, colocou esses jogadores para o Brasil não perder esse pulmão e não perder esse poder de marcação. E aí sai aquele golaço absurdo, né, do Richarlison. Passe muito bonito do Vinícius Júnior, ele já domina, botando a bola pra cima e dá ali uma meia bicicleta, meio que um voleio, mas o gol foi muito bonito do Richarlison. Foi uma vitória merecida e incontestável da seleção brasileira. É só vocês pegarem os números do jogo que combinam muito bem com o que foi a partida. A seleção brasileira foi bem superior. O que poderia ter complicado a seleção brasileira é se não tivesse feito o primeiro gol logo ali meio que no início da segunda etapa, mas como fez o gol, conseguiu jogar muito mais tranquilo. O ponto ruim dessa estreia do Brasil, obviamente, foi o Neymar ter saído ali com problema no tornozelo, mas com fé em Deus não é nada demais, ele vai conseguir jogar a Copa do Mundo. Outra coisa positiva também que eu vi na seleção brasileira é, mano, a seleção brasileira não é mais dependente do Neymar, pelo menos para esses jogos que não tem esse peso tão grande. Não que esse jogo não tenha peso, mas que não tem um adversário ali tão qualificado tecnicamente do outro lado. Você vê que entra Martinelli, entra Antony, entra Rodrigo, eles conseguem manter o nível de atuação, conseguem fazer a seleção brasileira jogar do mesmo jeito que joga com ou sem o Neymar, e isso é muito positivo. Por muito tempo a seleção brasileira era dependente de ter o Neymar em campo para ter os jogadores com confiança. Agora não, agora esses jogadores se tornaram protagonistas também nos seus clubes, são jogadores grandes ali jogando em Real Madrid, em Arsenal, em times grandes e relevantes do futebol mundial, então tá todo mundo ali já cascudo. E sim, a seleção brasileira é uma das favoritas a ganhar a Copa do Mundo, é uma das seleções mais fortes da Copa, individualmente falando. E também não podemos deixar ali de comentar boa partida do Danilo, o Tite prendeu ele ali mais atrás e cara, o Danilo muito bem nos duelos individuais. O Alexandre também fez um bom jogo, os dois laterais da seleção que são muito criticados quando eles têm ali uma obrigação defensiva, muitas vezes se saem bem, principalmente o Danilo é um dos melhores laterais do mundo quando se trata de defender. O problema do Danilo realmente é atacar, e a dupla de zaga do Brasil também não foi muito exigida, a marcação muito bem compacta, muito bem encaixada, e o Alisson assistiu o jogo de dentro do campo. Mas parabéns à seleção brasileira, que vitória, e é isso, rumo ao Hexa. Esse é o nosso vídeo de hoje, grande abração do Francesco, é nóis e fui!